Olá, meus queridos, boa tarde. O vídeo da aula de hoje sobre lançamento oblíquo, tá? Essa aula ela tende a ser um pouco longa, tá? Ela também tem algumas variáveis que talvez sejam novas para vocês. A gente vai estar trabalhando com a parte de decomposição de vetores, essas coisas, e vamos estar também falando de movimento uniforme como movimento uniformemente variado, tá? Nesse vídeo eu também vou estar fazendo algumas partes de operações algébricas que serão um pouco chatas, então eu peço que vocês tenham bastante paciência ao assistir esse vídeo, tá? Desde já eu peço que você, aí para marcar sua presença, deixe seu like, tá? Comente aí no espaço que vocês acharam, tá? Da aula, que é importante para eu saber acerca da frequência de vocês, ok? Então, no mais, vamos para a aula. Como eu estou dizendo para vocês, eu peço que vocês mantenham também caderno, tá? E caneta, lápis, para que vocês possam estar fazendo algumas anotações importantes, tá? Esse vídeo eu acredito que ele vai ser o mais longo e o mais cheio de conteúdo que a gente já viu até agora nessa quarentena, tá certo? Mas qualquer dúvida você pode me chamar no WhatsApp que eu faço um tira-dúvidas individual para você, ok? Então, vamos para a aula. Primeiramente, o lançamento oblíquo, ele se caracteriza, tá, por perceber também em duas direções, assim como o lançamento horizontal que a gente viu na semana passada. Então, ele tem esse movimento em duas direções, vertical e horizontal. A grande diferença entre o lançamento oblíquo e o lançamento horizontal é que o lançamento oblíquo, ele tanto inicia-se do chão, né, como ele sobe até a altura máxima, e de lá ele vai descer, tá certo? Então ele tem essas duas características, tá? Esse movimento ele tem duas características, de subida, tá, até a altura máxima, e a descida, totalizando aqui um alcance. Aí alguns alunos podem perguntar assim, mas professor, então não é só pegar o lançamento horizontal e multiplicar por 2? Bom, não podemos pensar dessa forma, porque o lançamento oblíquo, diferente do lançamento horizontal, onde no lançamento horizontal a partícula ela vem com uma velocidade aqui na horizontal e de lá de cima que ele passa a cair, no lançamento oblíquo o que acontece é que o corpo ele parte, né, do solo com uma velocidade inicial, como vocês podem ver aqui na figura, ó. Aí esse corpo vai subindo, tá? À medida que ele vai subindo, ele vai diminuindo sua velocidade, né? Graças à ação contrária da força gravitacional. Então, à medida que o corpo sobe, sua velocidade de subida diminui, fazendo com que ele atinja uma altura e a partir dessa altura ele passe a cair, fazendo com que a sua velocidade vertical agora tenda a aumentar. E à medida que esse corpo ele sobe, tá, verticalmente, ele vai diminuindo sua velocidade enquanto sobe, ele também vai percorrendo uma distância na horizontal, tá? Como vocês podem ver aqui. Então você percebe o seguinte, que metade da distância é percorrida na subida e a outra metade da distância é percorrida na descida, tá certo? Então a gente pode concluir algo já bem simples desde já, que o tempo de subida é igual ao tempo de descida, tá? O tempo que o corpo demora para subir é o mesmo tempo que o corpo demora para descer, tá? Deste modo, o tempo total do movimento é 2 vezes o tempo de subida ou 2 vezes o tempo de descida, tá? Então você só precisa saber qual é um dos tempos, seja o de subida, seja o de descida. Então o tempo total é 2 vezes esse tempo de subida ou descida, 2 vezes esse tempo vertical aí, ok? Então a gente tem essa condição inicial aí. Então você percebe que a velocidade, ó, ela está aqui inclinada, tá? Ela nem está na horizontal, nem está na vertical, ela tem aqui uma certa inclinação em relação aqui a esse plano, tá? Em relação a esse eixo. Então a partir disso a gente precisa pensar nessas equações determinantes. Primeiramente, nós devemos isolar essa velocidade inicial, tá? Isolar ela como? Nós devemos entender que essa velocidade inicial ela participa dos dois movimentos. Tanto participa do movimento na horizontal, como participa do movimento na vertical, tá? Então, para calcular essa altura e essa distância, né, que aqui está determinado por SY, SX, tanto faz, a gente precisa compreender que essa velocidade inicial, a velocidade de lançamento, ela possui duas componentes, tá? Duas componentes trigonométricas, duas componentes geométricas. Uma componente vertical e uma componente da horizontal, que depende da
trigonometria. Tá? Lá na matemática, vocês vão estudar algo chamado de trigonometria. E essa trigonometria vai ensinar para vocês que as identidades angulares trigonométricas, seno, cosseno e tangente, respeitam uma certa ordem. Tá? E aqui a gente vai entender o seguinte, que tudo que a gente tiver com um ângulo aqui, ó, se a gente tiver esse ângulo aqui em relação à horizontal, a gente vai ter essas identidades. Eu peço que vocês anotem, que vocês prestem muita atenção nisso, porque é muito importante. Olha só, na vertical, a velocidade no eixo y, tá? Essa velocidade aqui, ela tem uma componente, ela tem uma participação no eixo y, que tem um valor associado a ela. Quanto é que vale essa velocidade inicial, né, que é a velocidade da partícula, para o eixo y? Vai valer a velocidade vezes a componente do seno, tá? O seno do ângulo é uma identidade trigonométrica que vocês vão ver lá na matemática. Galerinha do primeiro ano aí, ó, qualquer coisa, procura o professor Anderson, tá? Que ele vai explicar para vocês bem direitinho o que é essa identidade trigonométrica. Você pode também procurar o professor Cleuton ou a professora Gleiciane, que eles também irão fazer essa explicação para os senhores, tá? Bom, a velocidade do eixo y, tá? Velocidade na vertical é a velocidade vezes o seno, e na horizontal, tá, ó, a velocidade inicial na horizontal é a velocidade inicial, é esse mesmo V0, é o mesmo vetor, vezes o cosseno do ângulo. Tá? Então, observe que a mesma velocidade inicial ela tem uma participação tanto no eixo y como no eixo x. É o que nós chamamos de decomposição de vetores. Todo vetor pode ser decomposto dessa forma, como uma parte horizontal e uma parte vertical. Então, esse vetor aqui, ó, esse vetorzinho aqui, ele tanto tem uma parte horizontal como tem uma parte vertical. A parte horizontal dele é o valor dele vezes o cosseno do ângulo. Que ângulo é esse, professor? Esse ângulo aqui, ó, o ângulo que o vetor está fazendo com a horizontal, tá certo? É velocidade vezes o cosseno. Na vertical é a velocidade vezes o seno do mesmo ângulo, ok? Então tá aqui, é bom que vocês vejam esse pedaço bastante até você entender que todo vetor tem uma componente tanto na horizontal como na vertical. Na horizontal nós vamos usar cosseno e na vertical nós vamos usar o seno, ok? Beleza. Bom, então uma vez sabendo dessas equações determinantes, tá, de vetorial, a gente pode partir para as análises dos dois movimentos, tá? O movimento tanto na vertical como o movimento na horizontal. Vamos começar, tá? Vamos começar pela análise na vertical, tá? A vertical é aquele movimento lá de subida e descida, tá? Vamos considerar que esse corpo ele vai subir para atingir até a sua altura máxima, tá? A altura máxima que o objeto ele obteve, tá? A altura máxima que ele percebeu dentro desse lançamento. Então, olha só, no eixo Y, as equações determinantes são as do movimento vertical, tá? De tal modo, nós vamos partir da equação de Torricelli, tá? Para obter essa altura máxima. Por que a equação de Torricelli? Porque ela não depende do tempo, tá? Como ela não depende do tempo, a gente não vai precisar do tempo para encontrar essa altura, já que no vertical a gente tem um movimento aí uniformemente variado, tá? E na equação de Torricelli nós só precisamos de quê? Da velocidade inicial, da velocidade final, da aceleração, que é no caso a nossa gravidade, e a distância, né? A distância na vertical será a nossa altura, tá? Então nós vamos partir da equação de Torricelli para obtermos essa altura máxima aí. Então vamos lá. Primeiramente, a equação de Torricelli para movimentos de subida, né, onde a velocidade do corpo diminui enquanto ele sobe, tá? Ela é dada por essa expressão, né? Velocidade final ao quadrado, inicial ao quadrado, menos 2gh. Observe que o sinal de menos ele está aqui porque à medida que o corpo sobe, ele vai perdendo, tá? Ele vai perdendo velocidade até atingir a altura máxima. Então, olha só, compreendendo que a partícula para de subir quando ele alcança a velocidade máxima, né? Ele vai parar. Então, a gente vai assumir que nesse ponto, essa velocidade final aqui é zero, tá? Então, a velocidade do corpo, assim que ele chega lá no ponto máximo, ela é zero, tá? Então, a gente vai usar as variáveis correspondentes do eixo y, ou seja, a velocidade inicial vai ser a de y, o g é a nossa gravidade e o h se refere à distância percorrida no eixo y. Então, a gente vai ter a expressão dessa maneira. Olha só, zero é a nossa velocidade final, velocidade inicial de y, tá? Já que esse corpo está subindo no eixo y, ao quadrado menos 2gh. Então, eu peguei o menos 2gh, trouxe para esse membro aqui, ó, que tem o zero. Então, ficou desse lado tudo positivo,
2gh igual a v0y ao quadrado, sendo h, então, ó, peguei o 2g aqui, ó, eu quero encontrar a altura, então o 2g que está multiplicando, trouxe para cá dividindo e ficou que o h é igual à velocidade inicial de y ao quadrado sobre 2g. Sendo que a velocidade inicial de y é o v0 vezes o seno do ângulo, lembra que a velocidade inicial é inclinada? Tá? No lançamento oblíquo, essa velocidade inicial é sempre inclinada, o vetor dessa velocidade é sempre inclinado. Então, olha só, a velocidade de y é v0 vezes o seno daquele ângulo que ele faz lá com o plano. Tá? Então, substituindo esse v0 seno aqui, a gente vai ter que essa fórmula da altura independente do tempo é essa daqui, gente. Ó. Guarda essa expressão porque ela é super importante. Professor, ela é muito grande. Sim, ela é grande, mas ela é importante porque ela só tem 3 variáveis. Olha só, não depende do tempo e a altura é quem? Velocidade inicial ao quadrado, tá? O valor da velocidade, vezes o seno ao quadrado do ângulo. Como assim? Se o seno do ângulo é 0,5, nós vamos utilizar o seno ao quadrado desse ângulo, ou seja, 0,5 ao quadrado. Tá? Isso aí é só algo que a gente vai utilizar na hora que nós estivermos substituindo nos problemas. Tá? Sobre 2g, o g é a nossa gravidade, sendo, para fins pedagógicos, o valor sendo 10 ou 9,8, depende da questão, geralmente 10. Ok? Então, só tem essas 3 variáveis. A velocidade inicial ao quadrado, o seno também ao quadrado, sobre 2g. Ok? Então, essa equação, gente, ela serve para você determinar qual é a altura que o objeto lançado obliquamente ele alcança. Ok? A altura que ele vai atingir. Agora, vamos pensar o seguinte. Ó. No eixo X, as coisas elas são um pouquinho mais chatas. Tá? Ela começa fácil, mas fica um pouquinho difícil. Mas eu vou tentar trazer para vocês 2 alternativas de vocês resolverem esses problemas. Tá? Aí você vai escolher a forma que você vai utilizar para resolver. Garanto para vocês que é um pouquinho puxado, tá? Mas você vai conseguir desenrolar se você tiver muita paciência. Tá? Então, olha só. No eixo X, as equações determinantes são as do movimento uniforme lá no lançamento horizontal. Então, a gente vai partir da equação da distância. Tá? Lembrando que a distância, né, era igual à velocidade vezes o tempo, lá na aula de lançamento horizontal. Aqui nós vamos chamar a distância percorrida de alcance. Então, a gente vai representar por essa letrinha A aqui. Ok? Então, olha só, já que é na horizontal, no eixo X, tá? Então, a velocidade é a velocidade inicial de X, que já que é uniforme, essa velocidade ela não vai mudar, tá certo? Essa velocidade ela vai manter-se, vezes o tempo, tá? Então, olha só, o movimento ele acontece da seguinte forma, o corpo sobe, chega no máximo e desce, tá? Lembrando que esse tempo é o tempo total do movimento. E eu já falei para vocês agora há pouco o seguinte, que o tempo que o corpo demora para subir é o mesmo tempo que o corpo demora para descer. E isso é super importante para a gente desenrolar essa equação. Gente, nós vamos agora mergulhar numa dedução de uma equaçãozinha bem chata, tá? Mas eu garanto para vocês que vocês vão ter 2 alternativas para resolver os problemas. Então, vamos lá. Primeiramente, sendo que a velocidade inicial de x, isso daqui, ó, é v0 vezes o cosseno do ângulo, tá? Lembrando que o vy é seno, o vx é cosseno. A gente vai ter 2 formas de resolver o problema. A primeira, a gente vai trabalhar com o tempo aqui, ó. Lá na equação da altura, a gente mexeu, né, com Torricelli e encontramos uma equação que não depende do tempo. Aqui, nós temos 2 opções. Ou nós utilizamos uma maneira de resolver esse tempo, ou nós vamos trabalhar para encontrar uma equação do alcance que também não depende do tempo. Tá? Vai dar trabalho, mas a gente vai conseguir. Vamos lá. Temos 2 formas de resolver o problema. A primeira, utilizando a equação que determina o tempo total do lançamento. A segunda é utilizando a equação determinante do alcance, que será deduzida logo abaixo. Então, vamos ter um pouquinho de paciência. Vamos lá. Primeiramente, essa aqui, ó, que eu estou mostrando para vocês, já é a própria equação do alcance, tá? Ela já está pronta. A equação do alcance é a velocidade de x, né, que você utiliza isso daqui, vezes o tempo, tá? Então, fica dessa maneira, ó. O alcance é a velocidade inicial de x, que está aqui, ó, v0 vezes o cosseno, vezes o tempo. Aqui é que está o babado, ó. O tempo é 2 vezes quem?
Por que 2 vezes? Olha só, o tempo total é o tempo de subida mais o tempo de descida. Como o tempo de descida é o tempo de queda, aí tem aquela expressão antiga que a gente utilizava para determinar o tempo de queda, né? Que o tempo é a raiz quadrada de 2h sobre g. Então tá aqui, ó, o tempo é 2 vezes a raiz quadrada de 2h sobre g. Então olha só, você tem essa operação, você tem essa opção. Para determinar o alcance, você precisa, logicamente, saber a altura que o corpo atingiu. Tá? Então, a gente tem essa prerrogativa aqui. Então, olha só, o alcance vai ser a velocidade inicial, que a questão com certeza vai te dar, o cosseno do ângulo, vezes o tempo total. O tempo total você acha como? 2 vezes a raiz quadrada de 2 vezes a altura sobre g. Lembrando que a altura, nesse caso, é a altura que o objeto obteve. Então, tipo, para determinar o alcance, você precisa obter a altura. Dá trabalho? Dá um pouquinho de trabalho, tá? Mas ela, digamos, é menos cansativa, tá, do que a dedução dessa equação. Mas depois que nós fazemos a dedução da equação, fica mais simples operar e nós vamos ver como. Olha só, a gente vai agora fazer a equação do alcance e eu peço que vocês vejam essa parte com muito cuidado. Então, olha só, para se chegar na equação do alcance, nós vamos cuidadosamente e pacientemente substituir a altura no tempo e depois o tempo no alcance. Vamos lá, volta para cá. Vamos substituir aquele h que a gente acabou de encontrar, aquela equação grande aqui dentro, tá? Nós vamos substituir o h aqui dentro e depois que nós encontrarmos um valor, nós vamos pegar esse t e colocar ele aqui, tá? Então a gente vai fazer isso com muita cautela e a gente vai ver quais valores nós vamos obter. Olha só, primeiramente, o tempo é aquilo lá que eu falei. 2 vezes a raiz de 2h sobre g. Só que quem é o nosso h? O h é a altura, que a gente já acabou de determinar. A gente chegou na equação da altura, tá? Velocidade inicial, seno ao quadrado do ângulo sobre 2g. Então, cara, eu peguei isso daqui tudinho, ó, todo esse membro aqui, ó, toda esse pedação aqui, ó, e coloquei aqui dentro dessa raiz, tá? Eu coloquei esse h. Tá certo? Então, fica 2 sobre g e o h. Tá aqui, ó. 2g, tá? Tempo é 2 vezes a raiz quadrada de 2g vezes esse negocinho gigantesco aqui, ó. Então, olha só. Como é que nós vamos operar esse negócio? Agora é bem simples, ó. O 2 foi embora com o 2 aqui de baixo, tá? Aí vai ficar tudo um quadradão. Olha só. V0 ao quadrado, seno ao quadrado de θ, g vezes g ao quadrado. Então, observe como está legal. 2 vezes a raiz quadrada disso daqui. Só que está todo mundo ao quadrado. Como está todo mundo ao quadrado, posso tirar a raiz quadrada de todo mundo, tá? Então, vai sumir o quadrado desse, quadrado desse, quadrado desse e o quadrado aqui da raiz, ficando o tempo sendo 2 vezes V0 seno de θ sobre g. Então, prestem bem atenção nisso daqui. Isso daqui é o valor do tempo, tá? O tempo total do movimento, tá? Tempo total é 2 vezes V0 seno de θ sobre g, ok? A gente acabou de encontrar o valor do tempo total, 2 vezes isso daqui. Agora, o que é que nós vamos fazer com esse negócio que a gente acabou de achar? Agora a gente vai pegar isso daqui e colocar naquela equação do alcance, tá? Que é aquela equação do alcance que a gente tinha lá no slide anterior. A igual a V0 cosseno de θ vezes o tempo. Tá aqui o tempo. Agora vamos colocar. Olha só, tá aqui, ó, a equação V0 cosseno de θ vezes o tempo. Quem é o tempo? Isso daqui, ó, 2 vezes V0 seno de θ sobre g. Agora, cuidadosamente, nós vamos colocar esses valores. Olha só, o tempo está aqui, 2 vezes V0 seno de θ sobre g. Vamos substituir na equação do alcance. Ó. Vamos trocar isso daqui por isso daqui. Tá? Cuidadosamente. Olha só, observe. O A ficou agora como? V0 cosseno de θ, tá? Tá aqui ele, vezes o tempo. Quem é o tempo? 2 vezes V0 seno de θ sobre g. Então, agora vamos multiplicar quem é igual. Ó. V0 vezes V0, tá aqui V0 ao quadrado, seno de θ, cosseno de θ, 2 e g. O g fica embaixo, ele se mantém embaixo.
Observe que eu organizei meticulosamente dessa maneira. Professor, por que você não botou o 2 na frente? Agora é que vem a hora da verdade, meus amores. Ó, isso daqui, 2 seno de θ, cosseno de θ. Vou recorrer mais uma vez, tá, às identidades trigonométricas, tá, que com certeza meus amigos professores Anderson, Cleuton ou Leiciane podem simplificar essa explicação para vocês. Tá? Mas olha só, há uma relação trigonométrica que prova o seguinte, que para um ângulo qualquer, um ângulo, sei lá, de 0 a 360, um ângulo qualquer, a gente tem que 2 vezes o seno desse ângulo vezes o cosseno desse ângulo é igual ao seno do dobro do ângulo. Como assim, professor? É o seguinte, se o ângulo for 30 graus, por exemplo, se o ângulo for 30, eu tenho que 2 vezes o seno de 30 vezes o cosseno de 30 vai ser igual ao seno de 2 vezes 30, ou seja, ao seno de 60 graus. Como assim? É bem simples, mostro aqui na calculadora para vocês. Ó, eu tenho 2 vezes, ó, o seno de 30 é 0,5, o seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Então, 2 vezes 0,5 dá 1, vezes raiz de 3 sobre 2 é o próprio raiz de 3 sobre 2, que é o seno de 60 graus. Cara, é assim, então é bem simples. Tu pega o ângulo, tá? O ângulo, vamos supor que o ângulo é 45 graus. 2 vezes o seno de 45 vezes o cosseno de 45 é igual ao seno de 2 vezes 45, ou seja, o seno de 90, tá? Então, é isso, tá? O ângulo, 2 vezes o seno do ângulo vezes o cosseno, é igual ao seno do dobro do ângulo. Isso aí lá na matemática vocês vão dar um jeito de procurar com os professores. Então, simplificando essa equação, então trocando isso daqui por isso daqui, a gente tem agora a equação final do alcance independente do tempo, tá? Por isso que foi importante fazer essa dedução, porque essa equação aqui agora, ela não depende do tempo. Então, olha só, o alcance ficou velocidade inicial ao quadrado, seno do dobro do ângulo, vezes sobre g, perdão, tá? Então, olha só, as equações agora, elas estão bem resumidas da seguinte forma. O alcance, que a gente acabou de deduzir, tá? A distância percorrida, é essa expressão, v0 ao quadrado, seno do dobro do ângulo sobre g, tá? Depende de 3 variáveis do mesmo jeito, velocidade inicial, seno do dobro sobre g, e a altura é a expressão v0 ao quadrado, seno ao quadrado do ângulo sobre 2g. As equações elas são bem parecidas, tá? O que diferencia entre elas, a grande diferença entre elas, é que no alcance, você pode, digamos, até decorar dessa maneira. No alcance, o 2 é em cima, na altura, o 2 é embaixo. Tá? Esse truque ele é bem antigo e facilita para você decorar. No alcance, o 2 é em cima, na altura, o 2 é embaixo. Tá? Quadrado aqui, aqui não tem quadrado. Tá? Tome muito cuidado que isso daqui é 2 vezes o ângulo, ok? Então, as expressões elas são essas. Uma para determinar o alcance, independente do tempo. A outra para determinar a altura, independente do tempo. Lembrando que o tempo de subida é o mesmo tempo de descida. E para encontrar esse tempo, você só precisa da altura, ok? Bem simples para a gente trabalhar. Então, olha só. Agora vamos falar uma coisa importante que é sobre o alcance máximo e a altura máxima. Como assim? Se você fizer um lançamento oblíquo, ele tem 2 maneiras de ser, digamos, perfeito. Se você quiser obter a maior distância possível, existe uma prerrogativa. E para você atingir a maior altura possível, também existe uma prerrogativa. Vamos começar pelo alcance. Olha só, o alcance ele será máximo, a distância será máxima, quando lá naquela expressão, o seno de 2θ foi igual a 1, tá? Vamos voltar aqui para a equação. Ó, o alcance ele será máximo, tá? Quando isso daqui, ó, for igual a 1. Professor, por que isso daqui foi igual a 1? Porque é o seguinte, esse valor, o seno de qualquer coisa, ele varia de 0 até 1, não mais do que isso, tá? Então, o valor ele começa de 0, aí vai 0,1, 0,2, até atingir 1. Daí ele baixa. Então, o maior valor possível para esse seno de 2θ é exatamente 1. E para isso daqui também, tá? O maior valor possível para isso daqui é 1. Por isso que para o alcance e a altura será máximo quando isso daqui, quando essa identidade trigonométrica for igual a 1. Então, olha só.
Para o alcance máximo, teremos que o seno de 2θ será 1. Porém, o ângulo cujo seno vale 1, tá? Se você pesquisar nas identidades trigonométricas, o ângulo cujo seno é igual a 1 é 90. Ou seja, o seno de 90 graus é igual a 1. Dessa maneira, sendo que o seno de 2θ tem que ser igual a 90 graus, quanto é que tem que ser o θ? Ou seja, quanto é que tem que ser o ângulo? Bom, se 2θ é 90, o θ é 90 sobre 2, portanto é 45 graus. Então, aqui está o segredo para você obter a maior distância possível em um lançamento oblíquo. Esse ângulo tem que ser de exatamente 45 graus. Tá? Então, para que o lançamento atinja a maior distância possível, o ângulo de lançamento tem que ser exatamente 45. Não pode ser nem mais nem menos do que 45. Então, para determinar o valor desse alcance, né, já que você sabe que o ângulo é 45, tá? A gente chega apenas na expressão V0² sobre G. Ou seja, aquela expressão anterior, tá, que tinha o seno de 2θ, o seno de 2θ vai embora porque vale 1. Então, o alcance máximo, a distância máxima possível, é V0² sobre G. Ou seja, pega a velocidade inicial ao quadrado, divide pela gravidade. Pronto, atingiu aí o seu alcance. Tá? E para a altura é o seguinte, olha só, a gente vai ter a altura quando aquela identidade, ou seja, seno ao quadrado de θ foi igual a 1. Bom, se o seno ao quadrado de θ é 1, tirando a raiz quadrada, a gente tem que o seno de θ também é 1. Né? Raiz quadrada aqui, raiz quadrada desse lado, raiz de 1 é 1, então o seno de θ é 1. Sendo o ângulo cujo seno vale 1 é 90, a gente já sabe disso, tá? Seno de 90 é igual a 1, então a gente tem que o θ é igual a 90 graus, tá? Se esse seno de θ é igual a 1, então o θ é 90. Ou seja, para que o lançamento atinja a maior altura possível, o ângulo do lançamento tem que ser exatamente 90 graus. Ou seja, você tem que disparar o objeto perfeitamente para cima para que ele atinja a maior altura possível. Nem mais, nem menos. Então, a altura máxima vai ser dada por essa expressão. Né? Digamos, pega aquela expressão da altura, tira o seno. Fica apenas V0² sobre 2G. Fica uma reflexão aqui importante. Se você tiver o alcance máximo, você não vai ter a altura máxima. Uma coisa anula a outra, tá? Se você tiver a altura máxima, você não vai ter alcance nenhum. Então, é importante a gente frisar esses detalhes. Vamos ver um exercício aqui bem simples para a gente aplicar esse negócio. Olha só. Um canhão é capaz de disparar uma bala com velocidade inicial de 100 metros por segundo. Tá? Se o canhão é posicionado com um ângulo de 30 graus em relação ao solo, determine a altura atingida e a distância alcançada pela bala, sendo G 10 metros por segundo ao quadrado, seno de 30, 0,5 e seno de 60, 0,87. Então, a situação é essa aqui. Ó. A gente tem aqui deixa eu desenhar aqui um plano cartesiano, você tem aqui um canhão, tá? Que está posicionado aqui a um ângulo de 30 graus em relação ao solo. Tá? É essa a circunstância. E aí a bala é disparada de tal maneira que ela faz esse movimento aqui, ó, oblíquo, tá? Atingindo uma altura, que é o que a gente vai determinar, e chegando a uma distância que a gente também vai determinar. Ok? Então vamos trabalhar. Olha a solução. Primeiro para a altura. A altura, V0, seno ao quadrado sobre 2G. Vamos substituir, gente, de maneira bem rápida e bem simples. Ó. Quem é a velocidade inicial? É 100 metros por segundo. Tá aqui. 100 ao quadrado. Vezes seno de θ. Quem é θ? θ é o ângulo da inclinação, gente. Ó. O ângulo é quanto? 30 graus. Seno de 30, tá aqui na questão já dada, ó, é 0,5. Tá? Como é ao quadrado, 0,5 ao quadrado. Então, a gente tem 0,25. Então, você tem 100 ao quadrado, 0,5 ao quadrado, você tem isso. 10.000 vezes 0,25 dividido por 2 vezes 10, que é 20. Fazendo essa operação, a gente tem que a altura é de 125 metros. Bem simples, tá? Então, tem que tomar cuidado só com essa parte aqui do quadrado. Seno de θ, o θ é o ângulo. O ângulo é quanto? 30 graus. Seno de 30 está aqui. Quem é o seno de 30? É 0,5. 0,5 ao quadrado, aqui está. 0,25, ok? Bom, agora para determinar o alcance. Ó, a expressão do alcance, V0 ao quadrado, seno de 2θ sobre G. Então, está aqui. V0 é a velocidade inicial. A gente já conhece, 100 ao quadrado. Aqui é que está o segredo. Ó, seno de 2θ. Quem é θ? O θ é a inclinação. 30 graus. 2 vezes 30... 60.
Então, a gente vai usar o seno de 30? Não, a gente vai usar o seno de 60. Seno de 2θ é o seno de 2 vezes 30, ou seja, o seno de 60. Seno de 60, aproximadamente 0,87. Então, você tem que 100 ao quadrado vezes 0,87 sobre 10 é o valor do seu alcance. Então, 10.000 vezes 0,87 sobre 10 obtém aqui um alcance de 870 metros. Então, observe que o alcance não foi muito grande, perdão, a altura não foi muito grande, mas o alcance foi significativo, tá certo? Então, gente, prestem bem atenção nessa resolução de exercício, pode voltar, ver quantas vezes for preciso, você pode tentar resolver também no seu caderno, tá? E, meus amores, por hoje é só. Esse vídeo foi um pouco mais longo do que o normal, mas foi bastante importante, ok? Então, no mais, galera, aquele beijo no coração de vocês e tchau, tchau!